No vídeo de hoje, iremos falar sobre a manutenção da glicemia em neonatos. Sabendo que, na hipoglicemia neonatal idiopática, a homeostase da glicose no período neonatal compreende uma transição do meio intrauterino, onde existe oferta alimentar contínua, ao estado de relativo jejum pós-natal, qual a rota metabólica que deve ser ativada simultaneamente com o nascimento para que o recém-nascido tenha uma oferta prolongada de glicose? Antes de tentar responder essa pergunta, temos que entender algumas coisas. A primeira é que devemos saber o que é hipoglicemia e o que pode causar. A hipoglicemia é uma alteração no nível de açúcar presente na circulação sanguínea do paciente, que é provocada pela baixa concentração de glicose no sangue, ficando fora dos padrões recomendados. Isso causa uma série de sintomas incômodos, como tonturas e tremores. Outro fator importante é que a hipoglicemia é um evento frequente no período neonatal, incidindo em até 15% dos recém-nascidos de risco, podendo aumentar a morbimortalidade neonatal e estar associada a sequelas a longo prazo. E por que a hipoglicemia é tão comum e perigosa em neonatos? Entre os principais motivos, podemos destacar a presença de maior massa cerebral em comparação ao corpo e o metabolismo acelerado. Além disso, as principais causas de hipoglicemia estão relacionadas à diminuição do suprimento de glicose, aumento da utilização de glicose, hiperinsulinismo e outras etiologias desconhecidas. Sabendo disso, devemos dar atenção ao quadro clínico, pois o recém-nascido hipoglicêmico pode ser assintomático ou sintomático. Neste caso, podendo apresentar letargia, sucção débil, choro anormal, apneia, convulsões, irritabilidade, tremores, taquicardia, hipotermia, entre outros sintomas. Os valores de base utilizados para diagnosticar e tratar hipoglicemia, sugeridos pela Academia Americana de Pediatria e pela Sociedade de Endocrinologia Pediátrica são: habitualmente, a glicemia capilar é utilizada para fazer o diagnóstico e ela chega a ser 10 a 15% menor que a glicemia plasmática, o método diagnóstico ideal. A triagem ou avaliação periódica deve ser realizada nos grupos de risco, especialmente pelo fato da hipoglicemia estar presente em recém-nascidos assintomáticos. Bom, agora que entendemos o que é hipoglicemia e o que ela pode causar aos recém-nascidos, vamos tentar responder a pergunta inicial. Mas para isso, precisamos entender mais algumas coisas. Nos mamíferos, o nascimento representa uma mudança dramática na homeostase da glicose. Durante a gravidez, a mãe fornece ao feto um fluxo ininterrupto de glicose através da placenta, e o feto não tem necessidade de produzir glicose a partir de fontes endógenas, ou seja, dele próprio. Porém, ao nascer, o fornecimento materno de glicose cessa abruptamente e o recém-nascido tem de suportar um breve período de fome antes de receber uma nova fonte de glicose, neste caso, do leite. As grandes reservas hepáticas de glicogênio, que atua como uma fonte de energia pelo fornecimento de glicose para o corpo, acumuladas durante a vida fetal, são rapidamente mobilizadas após o nascimento, tanto em neonatos em jejum quanto em lactentes, e se esgotam dentro de 12 horas após o parto. Durante esse período, o recém-nascido depende da glicose fornecida pelo leite e da sua capacidade de gliconeogênese eficiente para manter a concentração de glicose no sangue. Na maioria dos animais, o leite é relativamente rico em gordura em comparação com carboidratos, e a lactose é o único carboidrato fornecido através do leite. A lactose é hidrolisada no intestino, produzindo quantidades iguais de glicose e galactose. Bom, agora conseguimos entender que a via da gliconeogênese será a rota metabólica a ser ativada simultaneamente com o nascimento para que o recém-nascido tenha uma oferta prolongada de glicose. Vamos entender então um pouco mais da gliconeogênese. A gliconeogênese ocorre em todos os animais, vegetais, fungos e micro-organismos. As reações são essencialmente as mesmas em todos os tecidos e em todas as espécies. Os precursores importantes da glicose em animais são compostos de 3 carbonos, como o lactato, o piruvato e o glicerol, assim como certos aminoácidos. Em mamíferos, a gliconeogênese ocorre principalmente no fígado e em menor extensão no córtex renal e nas células epiteliais que revestem internamente o intestino delgado. A síntese de glicose por gliconeogênese processa-se em sentido contrário ao da glicólise, utilizando quase todas as suas enzimas, com exceção daquelas que catalisam reações irreversíveis. Porém, a gliconeogênese não é simplesmente o inverso da glicólise, e se difere em 3 etapas, que são a conversão de piruvato para PEP via oxalacetato, a de frutose 1,6-bisfosfato para frutose 6-fosfato e a desfosforilação da glicose 6-fosfato pela glicose 6-fosfatase. Outro fator importante é o glucagon. Um dos principais papéis dele é estimular a gliconeogênese no fígado.
Ele faz isso ativando a adenilatociclase e aumentando os níveis de AMP cíclico nas células hepáticas. O aumento do CAMP ativa a proteína quinase A, que por sua vez ativa enzimas envolvidas na gliconeogênese. Ou seja, os níveis de glucagon no plasma do bebê sobem e os de insulina irão descer, aumentando a relação glucagon-insulina. Vale lembrar que, em humanos, a gliconeogênese depende das reservas de gordura acumuladas durante a gestação. Pesquisas e experimentos usando isótopos estáveis mostraram claramente que a reciclagem de carbono e a gliconeogênese da alanina e do glicerol estão ativos no período pós-natal imediato no recém-nascido. Concluindo, neonatos têm uma elevada taxa de consumo de glicose devido à sua alta massa cerebral em relação ao peso corporal, o que demanda um suprimento contínuo e estável de glicose. Além disso, os mecanismos metabólicos adaptativos são mais rápidos nessa fase comparados aos adultos, permitindo uma resposta eficiente à variação da oferta de nutrientes. A carência de glicose pode levar à degradação de corpos cetônicos como substrato energético alternativo, mas a gliconeogênese desempenha um papel crucial ao fornecer proteção contra a hipoglicemia nas primeiras horas de vida, sendo essencial iniciar a alimentação nas primeiras 3 a 4 horas após o nascimento para garantir um suprimento adequado de glicose e evitar complicações. Além disso, a vigilância contínua da glicemia, especialmente em neonatos com histórico familiar de distúrbios metabólicos, é fundamental para a detecção precoce de qualquer anomalia e intervenção imediata. Portanto, um manejo cuidadoso da glicemia desde os primeiros momentos de vida é crucial para promover um desenvolvimento saudável e prevenir potenciais complicações metabólicas. Esperamos que tenham aprendido um pouco com esse vídeo e obrigada por assistir.